Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Radar. Esse é o nosso canal de informação para a profissionalização da gestão jurídica. Eu sou Eduardo Fakovski, consultor nas áreas de planejamento e estratégia e gestão dos serviços. Hoje vamos a um tema muito interessante e um dos mais pedidos da nossa audiência, que é a controladoria jurídica e legal operations. Quais são as diferenças? Claro, talvez muitos de vocês já atuem em controladoria jurídica ou mesmo como legal operations, mas temos muitos colegas que vêm levantando quais seriam as diferenças, será que é a mesma coisa? E a melhor forma de compreender a atuação do legal operator é visualizar um organograma de um escritório de advocacia. Ter isso em mente. Então, vamos imaginar um organograma contendo 3 principais setores ou departamentos, como queiram. Vamos imaginar um departamento administrativo financeiro, vamos imaginar o departamento jurídico, a área técnica, e o departamento de controladoria jurídica. Nós vamos ter sempre níveis de gestão. No primeiro nível, nós vamos ter o conselho de sócios, abaixo esses 3 departamentos, num segundo nível. E num terceiro nível, nós vamos ter os profissionais que executam as atividades desses setores, desses departamentos. Então temos lá o conselho de sócios, com as decisões diretivas do escritório, com essas estratégias. No segundo nível, nós temos um nível de gestão, em regra. E, por fim, esse nível mais operacional. Vocês podem estar pensando, mas o porquê desses 3 departamentos? Bom, porque, em regra, temos 3 grandes grupos de atividades em nosso escritório de advocacia. Ou seja, um grupo de atividades administrativo-financeiras, um grupo de atividades técnicas, de advogados propriamente, e também um grupo de atividades administrativo-jurídicas. Esse exercido pela controladoria jurídica. E cada um desses grupos requer competências, habilidades, conhecimentos e experiências diferentes para a execução. Por exemplo, lá no nosso administrativo financeiro, é necessário um conhecimento em administração, um conhecimento em finanças para lidar com fluxo de caixa, lidar com receitas, despesas do escritório, ou mesmo com TI. Vamos imaginar que vocês tenham ajustes ligados à tecnologia, informática em geral, contratações de serviços, atividades bancárias, enfim. Ao passo que o departamento jurídico, ou área técnica, vai trazer as atividades de advogados, propriamente ditas. Então, o atendimento ao cliente, o peticionamento, participação em audiências, sustentações orais, etc. E no departamento de controladoria jurídica, é necessário um conhecimento em gestão jurídica. Por quê? É aquele conhecimento administrativo jurídico necessário à gestão do contencioso e do consultivo do escritório, operacionalizado por meio do software jurídico do escritório, além da gestão documental e também da análise de resultados, dentre outras atividades. Notem que esses 3 departamentos são os mínimos departamentos necessários para a existência de um escritório de advocacia, ainda que seja de pequeno porte ou mesmo de uma atuação de forma individual por parte de um advogado. Nesse caso, o advogado precisa se desdobrar para atender esse tipo de demanda extrajurídica, mais interna do seu escritório. À medida que o escritório vai crescendo, é possível especificar departamentos, é possível subdividir o pessoal para atuação nesses departamentos. Por exemplo, os colaboradores do administrativo financeiro, recepção, RH, enfim, com gestão de pessoas ou relacionamento com o cliente,
além do setor técnico e controladoria jurídica. Desta forma, nós podemos pensar em gestores para esses 3 departamentos. Então, um gestor do administrativo financeiro, um gestor jurídico e um gestor de controladoria, que é o controller jurídico, no caso. Bom, mas daí vocês podem estar pensando, tá, mas qual seria então a ideia de controladoria jurídica? Bom, para quem já atua no setor, é muito fácil, claro, nós sabemos que a controladoria jurídica é o setor do escritório de advocacia ou departamento jurídico de empresa, responsável por dar suporte à área técnica de advogados e análise de resultados, por meio de indicadores de desempenho, no caso. Se nós formos pensar em funções do setor de controladoria jurídica, nós, em primeiro lugar, precisamos pensar na função de suporte a tudo que não for atividade técnica, então de tudo que não implique numa análise técnico-jurídica ou o contato com o cliente, aquele atendimento mais próximo com o cliente relacionado ao direito a ser pleiteado judicialmente. Nós temos ainda uma função de controladoria jurídica, de análise de resultados, então relatórios mensais internos com geração de indicadores de desempenho, podem ser aqueles relatórios quantitativos, por exemplo. Temos ainda a função de administração do software jurídico, a depender do software contratado pelo escritório. É recomendável ter um. Então, a controladoria jurídica vai trabalhar para criar usuários e níveis de permissão, ou ao menos aprová-los, configurar o sistema, parametrizar e manter a parametrização em dia, criar padronizações, manter o sistema completo e atualizado, conferir que os demais colaboradores estão alimentando corretamente o sistema. E ainda a controladoria jurídica tem uma outra função, que é de centro de qualidade, então de criar as regras e procedimentos e cobrar a todos o cumprimento. Mas daí vocês podem estar pensando, certo, e o Legal Operations? Bom, também chamado Legal Ops, uma abreviação da expressão Legal Operations, nada mais é do que a operação administrativa de um escritório de advocacia. A ideia do Legal Operations então é ter uma pessoa ou um setor que vai unificar a controladoria jurídica e o administrativo financeiro, concentrando toda a base de gestão do escritório numa visão mais sistêmica. Na prática, o que acontece naturalmente é que um ou mais sócios de um escritório de advocacia acabem ocupando essa posição de Legal Ops, porque eles ficam à frente das atividades do setor administrativo jurídico, da controladoria jurídica, ou por mais que cada um desses setores tenha seu próprio gerente ou gestor ou controller jurídico, o sócio acaba fazendo muitas vezes esse papel. Antes mesmo do surgimento da expressão Legal Operations, há uns 20 anos atrás, os escritórios já tinham uma ideia de um gestor geral, ocupando esta posição. Então é muito comum a ideia de um gestor geral em escritórios de advocacia. Como surgiu o Legal Operations? Com a evolução e as exigências do mercado, especialistas em Legal Operations começaram a realizar reuniões todos os anos para discutir ideias ligadas à gestão jurídica e à performance de escritórios e buscavam solucionar os problemas que eventualmente fossem surgindo, sobretudo com o advento de novas tecnologias e também com modificações legislativas. No ano de 2010, na Bay Area dos Estados Unidos, então, foi fundado o CLOC, a abreviatura do Corporate Legal Operations Consortium. E essa sigla representa uma comunidade global desses profissionais. A CLOC, então, tem por proposta direcionar os profissionais do mercado jurídico na aplicação do Legal Operations, a fim de definirem melhores padrões e práticas
na prestação de serviços jurídicos. O CLOC estabeleceu competências legais para a atuação do Legal Operations, que podem ajudar um departamento jurídico, um escritório de advocacia, a alcançar uma maior eficiência. E dessas competências, dessas 12 competências, é interessante fazer esse raciocínio de um gestor geral desenvolvendo cada uma delas para o alcance de melhores resultados no escritório de advocacia. Então, em primeiro lugar, a primeira competência é de gestão financeira. Com esta competência, ela vai ajudar os escritórios a controlarem melhor o seu fluxo de caixa, entradas e saídas, definir quais valores serão gastos, quais serão aplicados, talvez se pensarmos ali num planejamento estratégico, em contingências, enfim. A segunda competência é a gestão de firmas e fornecedores. Essa prática deve ser aplicada para manter a boa relação entre o escritório e seus fornecedores em geral, impedindo que a falha de comunicação prejudique o ambiente de trabalho. Então, é uma competência muito interessante. Outra competência é a tecnologia. A tecnologia no sentido de adotar investimentos para o escritório, como, por exemplo, um software de gestão jurídica, um software financeiro ou um software de CRM, se nós pensarmos lá na nossa área comercial, entre outros, para trazer maior eficiência para o escritório. Temos uma quarta competência, que é de operações práticas. Essa competência diz respeito a organizar a divisão das tarefas e também é necessário para o escritório de advocacia garantir que as tarefas ocorram seguindo um fluxo pré-estabelecido, seguindo ali uma cadência. Nós temos uma quinta competência que é de gerenciamento de projetos e programas. Então o escritório também deve focar em desenvolver e gerenciar novos projetos para assegurar mais qualidade nos serviços. Então, se pensarmos como um gestor geral, o Legal Operations, ele tem muito dessa responsabilidade, ele traz muito, eu diria, insights para a direção do escritório e também é capaz de ajudar no desenvolvimento de projetos e programas. Temos uma outra competência que é de governança de informação. Armazenar e gerenciar dados é importante para o escritório jurídico, assegurar o controle sobre as informações prestadas ao cliente. Não só por isso. Nós temos a LGPD, esse dever de conformidade do trato das informações dos nossos clientes, mas também ter esse banco de dados preciso e ordenado a servir de rica informação para tomadas de decisões. Outra competência do Legal Operations é o planejamento estratégico. Realizar o planejamento estratégico do escritório com metas a serem cumpridas pelos colaboradores pode ajudar o escritório a alcançar melhores resultados. Podemos pensar em metas de curto, médio e longo prazo, mas é algo a ser estabelecido para ter um norte, objetivos a serem alcançados. A oitava competência do Legal Operations se refere a modelos de entrega de serviço. Utilizar modelos de serviço pode ajudar os escritórios a direcionar melhor os trabalhos de todos os colaboradores. Nós podemos pensar em estabelecer práticas, ter nossos manuais, POPs, checklists de documentos, enfim, a nossa controladoria jurídica pode operacionalizar algumas dessas ações. Lá a nossa área técnica pode se servir de alguns desses documentos, até mesmo a nossa recepção de checklists, enfim, esses modelos eles trazem uma maior eficiência. Outra competência do Legal Operations diz respeito à gestão do conhecimento. Então, apoiar a criação e aplicação do conhecimento dentro do escritório é uma forma de manter o colaborador engajado e motivado. Então, tem muitas vezes um Legal Operator pode propor
a criação ou pode organizar seminários internos visando um desenvolvimento técnico em determinada área do direito que o escritório atue, ou para alinhar procedimentos lá com o nosso controller jurídico. É uma possibilidade. Outra competência definida pela CLOC é de Business Intelligence, o BI. Então, a utilização de dados e gráficos podem ser aplicados para identificar pontos de melhora no escritório jurídico, na performance dos colaboradores ou por setores. Eu diria que por meio de indicadores precisos podemos tomar melhores decisões, sem sombra de dúvidas. Outra competência definida pela CLOC é a otimização e saúde da organização. Priorizar a saúde humana e a qualidade de vida de todos os colaboradores é a chave para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, sem sombra de dúvidas. Então, é uma competência desejável chegar nessas minúcias, ter um contato direto com as políticas de RH, buscar estabelecer esse ambiente saudável. E por último, temos a 12ª competência definida pela CLOC, que é de treinamento e desenvolvimento. Treinar e desenvolver colaboradores para ajudar o escritório a melhorar a qualidade dos serviços e alcançar as metas planejadas mais rapidamente. Qual seria, então, a diferença entre o Legal Operations e a Controladoria Jurídica? A Controladoria Jurídica visa a organização interna do escritório, faz a gestão de atividades jurídicas, incluindo a gestão documental, a gestão de prazos do consultivo e do contencioso, além da gestão de qualidade. O responsável é o controller jurídico. O Legal Operations, por sua vez, pode ser exercido por pessoa interposta entre os departamentos. Então, aqui, se nós pensarmos alguém que englobe os departamentos de controladoria jurídica e do administrativo financeiro, temos essa pessoa interposta ao conselho de sócios do escritório. Ou seja, uma espécie de um micro departamento, um micro setor. Portanto, o Legal Operator ele equivale a um gestor geral, como nós já dissemos, e ele se dedica à parte administrativa de desempenho e qualidade. Ele cuida de setores como o financeiro, pode ser o marketing, cuida do clima organizacional, de tecnologias do escritório, entre outras, num papel mais estratégico visando a otimização de processos. Então, vai ter aquela visão mais sistêmica que eu falava no início desta live. Para implantar o Legal Operations no escritório, bom, é preciso, em primeiro lugar, que a organização esteja suficientemente madura do ponto de vista de gestão. Isto porque existe um risco em colocar pessoa interposta com este tipo de atividade, que tem um caráter estratégico, sem estarmos preparados necessariamente. Cabe até indagar, será que o nosso escritório está suficientemente preparado para este tipo de atuação? Então, nós podemos pensar em aspectos estratégicos, táticos, operacionais. Para isso, táticos eu me refiro ao estabelecimento de ações específicas para alcançar metas de médio prazo, por exemplo, operacional com o estabelecimento de tarefas e atividades para alcançar os objetivos de curto prazo. Será que nós temos uma gestão avançada a este ponto para passar para uma atuação de Legal Operations? Por onde começar? Profissionalizando a gestão. Então, se não estamos suficientemente maduros do ponto de vista de organização interna, de gestão fundada em setores, não temos o nosso escritório ainda setorizado, seria interessante passar a buscar essa profissionalização. Em primeiro lugar, definindo papéis e funções de todos os integrantes do escritório por departamento. Seria o começo ideal.
Em segundo lugar, ter um desenho muito claro dos fluxos e procedimentos do escritório, ter manuais para atuação da equipe de advogados, da controladoria jurídica, ter um software jurídico adequado às necessidades do escritório. Nós sabemos que existem diferentes softwares disponíveis no mercado brasileiro, eu diria que mais de 50. Então, identificar qual software é o mais adequado para a sua banca, a depender da matéria do direito, a depender das exigências do seu cliente, ter então um software adequado e que permita uma gestão adequada também, para extrair relatórios contendo indicadores de desempenho precisos para isso. Portanto, o escritório precisa estar maduro o suficiente para a implantação do Legal Operations. Tem que ter uma gestão avançada para isso, eu diria. Depois disso, vamos imaginar que já foi atingido este patamar, seria o caso de avaliar a organização, o seu escritório, os fluxos de trabalho, identificar um profissional capaz de atuar na função de Legal Operator, definir e aplicar aquelas competências estabelecidas pela CLOC conforme o combinado com a equipe. E a partir disso, medir resultados. Algumas vantagens do Legal Operations. A modernização de processos, então, se é uma função altamente ligada à tecnologia, nós mencionamos ali, dentre as competências, o BI, o uso do software jurídico de forma avançada também é desejável. Mas que outras vantagens nós teríamos além da modernização dos processos internos do escritório? Satisfação dos clientes internos e externos, porque vai trazer uma maior segurança na atuação dos profissionais, tendo essa figura como um gestor geral do escritório, que vai ter uma boa interlocução com os gestores do administrativo financeiro, do setor técnico e da controladoria jurídica. Isso vai acarretar um melhor desempenho das funções, a otimização do trabalho, porque será possível identificar com mais facilidade eventuais falhas, gerando assim um aumento de produtividade. Também vai propiciar insights para a tomada de decisões por meio de indicadores. O Legal Operator pode levar ao conselho de sócios ideias interessantes para mudar o rumo de alguma atividade, para criar uma nova área de atuação ou, enfim, trabalhar mais fortemente no planejamento estratégico do escritório. Então, ficou bem claro aqui as diferenças entre a controladoria jurídica e o Legal Operations. Se vocês se interessam pelo tema, eu tenho uma novidade muito interessante para contar, tanto do tema controladoria jurídica quanto do tema Legal Operations. A Radar está lançando o primeiro MBA em controladoria jurídica e Legal Operations, que deve ter suas matrículas abertas no mais tardar até dezembro deste ano. Por meio deste curso de especialização, serão aprofundadas essas questões, serão examinadas a fundo e será trazido também uma abordagem muito prática da atuação desses profissionais. Então, eu estou aqui chegando ao fim desta live. Quero dizer que ela ficará gravada aqui no Instagram da Radar também. E eu agradeço a participação de todos. E quem puder, siga a Radar em nossas redes sociais, já acione a campainha para receber as nossas atualizações e fiquem atentos então ao nosso novo MBA. Eu agradeço a todos pela participação, desejo uma boa noite e até a próxima live.